Putz. Isso. Aqui é o corpo. Aqui é o corpo. Glória a Deus. Obrigado. Isso. Pessoal, os irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos, Glória a Deus. que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, eu e minha esposa, conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louva a Deus pela vida do nosso irmão Silvio, pela sua esposa, nossa irmã Eliane, irmão Silvio, um companheiro, um amigo, um irmão em Cristo, de longos anos atrás. Eu me lembro quando eu entrei nas Casas Bahia, irmãos, foi entre setembro e outubro de 89, o ano que eu trabalhei ali, já entrando o ano de 90, e ali nós conhecemos o nosso irmão Silvio, alguns irmãos, e eu ainda era novo na fé, irmãos. Tinha cerca de 2 anos que eu tinha me rendido aos pés do Senhor Jesus. E graças a Deus, estamos firmes até hoje. Glória a Deus, aleluia. E depois de muitos anos, está com umas 2 segunda-feira atrás, um outro irmão nosso também, esse eu tenho mais contato com ele, tenho o nosso irmão Ezequias, e através dele, ele levou o nosso irmão Silvio até a minha casa, para nós nos vermos, né, irmãos? Se revermos. E para mim foi uma honra muito grande receber um servo de Deus na minha casa. Além disso, meu amigo, né? Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, se eu não estou enganado: em todo tempo ame um amigo, e na angústia nascerá um irmão. Aleluia. Então estou muito feliz de voltar a ter contato com o nosso irmão Silvio. Aleluia. E através dele conhecemos os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, quero dizer para os irmãos que, como o nosso irmão Silvio diz, há 7 anos e 5 meses, quis o bom Deus que eu perdesse totalmente a minha visão. Não vejo vulto, mas o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Aleluia. Paulo, ele disse ali na igreja, aos irmãos ali em Romanos 8:28, como é conhecido da igreja, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Aleluia. E são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Todas as coisas cooperam. Glória a Deus. Paulo não fala algumas coisas, não. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor e são chamados pelo seu decreto. A vontade de Deus é boa, irmãos. A vontade de Deus é boa. Como Paulo diz também, Romanos 12:2, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos firmes até hoje, irmãos, servindo ao Senhor Jesus. Por mais que eu falasse em palavras, por mais que eu falasse agradecendo a Deus, ainda seria pouco o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Irmãos, os irmãos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Já ouvimos louvores, né, irmãos? Já ouvimos lindos louvores. Os irmãos querem ouvir? Aleluia. Os irmãos querem ouvir aquilo que Deus quer falar ou aquilo que os irmãos querem ouvir? Que Deus quer falar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor é sempre boa, né, irmãos? Aleluia. Como diz Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Fiel é esta palavra. Aleluia. E digna de toda
aceitação. Oh, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Reis. Qualquer dia, irmãos, que Deus preparar, eu vou vir aqui contar o testemunho da minha vida. Tá bom? Amém. Para edificar a fé daquele irmão, daquela irmã que qualquer coisa não quer mais vir para a igreja. Não vou mais para a igreja, não. Aquele irmão, aquela irmã, olhei para ele nem olhou para mim. Não, irmãos, olha para Jesus. Glória a Deus. Olha para Jesus, irmãos. Olha para a cruz. Olha para a mensagem da cruz, irmãos. É, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Oh, maravilha. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, o antepenúltimo versículo e o último versículo, versículo 24, irmãos. Quem pode ler esses dois versículos para mim, irmãos? Versículo 22 e o versículo 24. Então, Pode ler. eu leio um, você leia outro, tá Tá bom? bom. Então o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, maravilha. Palavra gloriosa, né? Glórias a É, Deus. aleluia. E o Senhor ouviu a voz de Elias e tornou a alma ao menino e reviveu. Aleluia. Aleluia. Então disse a mulher a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus Glória a Deus. e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Senhor Deus. a palavra do Senhor diz no versículo 24 que a mulher, uma mulher, dava testemunho de Elias. Aleluia. E é bom, irmãos, Aleluia. quando alguém dá testemunho de nós. É verdade, Jesus. Lembram da sunamita? Aleluia. Quando ela falou para o seu esposo: Tenho visto que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta viúva, o que levou ela a dar testemunho de Elias? Elias era perfeito, irmãos. Elias era um homem perfeito. O que é que levou? Deus. Vamos voltar um pouquinho no versículo 22. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. Irmãos, o significado do ouvir de Deus para o ouvir do homem. O homem, ele ouve a voz de Deus. Mas Deus também ouve a voz do homem. Aleluia. Glória a Deus. O homem ouve e Deus ouve. Mas há um significado diferente, irmãos. Do ouvir de Deus para o ouvir do homem. Aleluia. Irmãos, quando eu vejo este ouvir de Deus, é que diz o salmista lá no Salmo 61. Ouve, Senhor,
o meu clamor e atende a minha oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. O ouvir de Deus, irmãos, significa atender. Glória a Deus. O ouvir do homem significa obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Porque, digamos, se alguém tocar a campainha da tua casa, você atende ou obedece? Você atende, irmãos, porque a casa é tua. Está no seu comando. Você não obedece aquele que toca a campainha da sua casa. Você atende. E se quiser atender, você pode ouvir, mas você só atende se você quiser. É desse jeito, aleluia. Então, irmãos, quando eu vejo isso, Elias obedecia a voz de Deus. É, Pai, aleluia. Ainda que na doutrina da obediência, porque nós não nos leva, irmãos, a obediência é que nos aproxima mais da perfeição de Deus. É Deus, Glória a Deus. Porque quando nós vemos a doutrina da obediência, nós vemos isso lá no Antigo Testamento. Aleluia. Parece que o microfone está sem som, É, irmão. parece que ele acho que é boa pilha, deixa eu trocar. Mas se não tiver, não tem problema não, irmão. Nós vai no gogó mesmo. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que Elias, ele não era perfeito, mas ele obedecia a Deus. É, aleluia. A doutrina da perfeição é aquela que Deus fala com Ezequiel no livro de Gênesis, desculpa, irmãos, no capítulo 17, que a Bíblia diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, Aleluia. apareceu o Senhor a ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Anda na minha presença e sede perfeito. Aleluia. Aleluia. Mas o que é que Deus está querendo? Seja sincero, Aleluia. seja justo, seja reto. Aleluia. Era o que Deus falou para Satanás, lá no livro de Jó, capítulo 1. O que é que tu vens fazer? Vim rodear a terra e passear por ela. E Deus fala para Satanás: observa tu, meu servo Jó, homem íntegro, sincero, reto e temente a mim. É Deus. Isto é perfeição. Glória a Deus. E quando nós vemos que Deus, ele levanta o profeta Elias, o significado do nome de Elias é: o Senhor é Deus. E levanta ele e vai falar com o rei Acabe, que é Deus em Israel. E ele levanta Elias. Nós sabemos que ele é de Gileade, mas Elias até então era desconhecido, irmãos. É verdade. Glória a Deus. A sua aparência, principalmente, Elias era um homem que ele era fácil de ser identificado, porque ele era barbudo, Deus abençoe, irmãos, cabeludo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, tem um pouco mais de retorno, por favor. Então, irmãos, Elias andava com uma roupa de pelo de camelo, barbudo,
cabeludo e com cinto de couro. E Deus levanta Elias e fala: Elias, vai até o rei Acabe, entrega uma mensagem para ele. Aleluia. Glória a Deus. O que Elias fez? Ouviu e obedeceu. Aleluia. E quando Elias começa a se aproximar do palácio do rei Acabe, glória a Deus, Aleluia, Jesus. aleluia. Quando ele começa a se aproximar, quando Elias fala: ó rei, vive o Senhor Deus do céu, Aleluia. perante cuja face estou, que durante 3 anos e meio não vai cair nem orvalho e nem chuva sobre a terra. Aleluia. Acabe olha para aquele homem estranho, esquisito. Talvez ele pensou assim: mas me aparece cada coisa. Quem é esse? Deus vivo, aleluia. E ele ainda fala: segundo a minha palavra. Glória a Deus. Mas a palavra não é de Deus, irmãos. Aleluia. Olha a ousadia do profeta, homem de Deus. Aleluia. Durante 3 anos e meio não cairá nem orvalho e nem chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Ô irmãos, tem que ter muita ousadia. Sim, Deus, aleluia. É verdade, Pai. E para ter essa ousadia, tem que estar cheio do Espírito. Aleluia. É, Pai, aleluia. Glória a Deus. E para estar cheio de ousadia e do Espírito Santo de Deus, é necessário orar. É, Pai, aleluia. Olha o que diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo todos orados, foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra do Senhor. Aleluia. Coisa linda, Aleluia. coisa linda, coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. E Elias vira as costas. E Acabe não dá nem confiança para ele também. Fala: é cada coisa que me aparece. E Elias, mais uma vez, ele ouve a voz de Deus e obedece. Deus fala para ele: Elias, vai até o ribeiro de Querite. Você vai ficar lá. Lá tem água, já ordenei aos corvos, e eles vão cuidar de você. Aleluia. Vai te trazer pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Segundo os teólogos, irmãos, da onde Elias estava até onde ele estava, até o ribeiro de Querite, era cerca de 200 quilômetros. Glória a Deus. O que Elias fez? Ele ouviu e obedeceu e começou a segui-los. Obedecer, irmãos. Ouve e obedeça. Glória a Deus. Já ordenei aos corvos. Aleluia. Oh, que Deus é esse? Aleluia. Deus é maravilhoso. Para te levar o pão e carne de manhã e à tarde. E vai ter água para você beber. Aleluia. Água fresquinha do ribeiro de Querite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz, eu gosto muito desse versículo, Salmo 34, versículo 10, que os filhos dos leões necessitam e têm fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Aleluia. Aleluia. Bom é servir ao Senhor, irmão. Sim, Deus, aleluia. Agora o corpo, o que tem a ver pão e carne? Ô irmãos, tem tudo a ver.
nosso corpo físico. Irmãos, tem muito a ver. O carboidrato e a proteína. Alimentos para o nosso corpo físico. Mas não tinha outro meio de Deus enviar o alimento até Elias. Por que corvo? Que nós sabemos é uma ave, é um urubu, e ele voa. O transporte é aéreo, não é um transporte terrestre. É Deus. Aleluia. Falamos do alimento para nossa matéria física. Mas se nós formos ver esse alimento, irmãos, é também para o nosso alimento espiritual. Aleluia. O pão e a carne. Mas, irmão João Leonardo, aonde há um texto bíblico para isso? É simples, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 51. Aonde o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo. Aleluia. Glória a Deus. Que desceu do céu. Aleluia. Aquele que comer deste pão, que é o que, irmão? A minha carne, esse viverá. É Deus. Aleluia. Coisa linda. E foi assim por algum tempo. Os corvos vinham de manhã com pão e carne, e à tarde pão e carne. É Deus. Só que a palavra profética que saiu da boca de Elias também atingiu o ribeiro de Querite. E o rio começou a secar. Deus vivo. Aleluia. O sol, irmãos, quando vem, é para alguns. É para alguns, irmãos. Não. É para todos. E a nuvem? É para todos? Não, irmãos, é aqueles que obedecem ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Lembra do povo de Israel lá no Egito? Durante o dia o sol escaldante, mas a nuvem estava ali com refrigério, irmãos. É Deus. Glória a Deus. Quando eu vejo o Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Só há sombra aonde há luz. Pode ver, irmãos. Você não vê uma sombra aonde não tem luz. Ainda no vale, Deus é com a igreja. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Não tem Deus. problema. Você tá lá no vale? Há sombra para você, irmãos. Glória a Deus. Há um refrigério de Cristo na minha e na sua vida, Amém. na vida da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos. E começou a atingir ali o ribeiro de Querite. Aí Deus fala com Elias: Elias! E ele ouve. Vai até Serepta em Sidom. Ordenei uma viúva, ela vai cuidar de você. Elias obedece. Glória a Deus. Até então ele só ouve e obedece. Até hoje, até agora ele só está ouvindo e obedecendo. Ele nunca questionou a Deus. Aleluia. E ele vai. E a Bíblia diz que quando ele começa a chegar em Serepta, de longe ele vê uma viúva pegando alguns gravetos. Pegando ali alguns gravetos. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher olha para aquele homem esquisito, cingido com os lombos de pelo de cabelo, barbudo,
cabeludo, um cinto de couro, parecendo um homem das cavernas. E quando Elias estava lá naquele ribeiro de Querite, ele estava também numa caverna. Ele estava numa caverna. Aleluia. E Elias, quando aquela mulher levanta e vê ele, mulher, me traga um copo d'água para mim. Glória a Deus. E aquela mulher, quando ela vai pegar, ei mulher, traga também um pão para mim, um pedaço de pão. Opa, a água até ainda tem, mas o pão. E a mulher fala assim: não tem. A única coisa que eu tenho é um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Os irmãos conhecem? Aleluia. Vou fazer um pequeno bolo. Quando ela falou um pequeno bolo, irmãos, tira por alguns gravetos que ela estava pegando. Não era pedaço, toras de madeira, não. Eram os gravetos que era suficiente para fazer um fogo e fazer um bolo para ela e o filho dela. Aleluia. Vou fazer um pequeno bolo Glória a Deus. para mim e para o meu filho, para nós comermos e depois morrer. Deus vive. Aí Elias fala para ela no versículo 8: mulher, não temas. Faça um pequeno bolo para mim. Aleluia. Primeiro faça para mim. Oh, maravilha, aleluia. Oh, alabra Oh, sua Deus da cantará. glória. Louvado é teu nome. Faça primeiro para mim, mulher. Aleluia. Faça primeiro para mim. Aleluia. Fazendo isso, enquanto não cair chuva sobre a terra, o azeite na botija e a farinha na panela não faltará na sua mesa. Louvado é teu nome. Oh, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Deus é fiel. Oh, maravilha. Faça primeiro para mim. Fazendo isso, enquanto não chover, não vai faltar o azeite na botija e nem a farinha na panela para vocês. Aleluia, Deus. Louvado é teu nome. Oh, Oh, aleluia. maravilha. Coisa linda, irmãos. É Deus, aleluia. Coisa linda é a palavra de Deus. Esta palavra que é viva e poderosa. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Está apta a discernir os pensamentos, juntas e medulas e a intenção. Glória a Deus. É Deus, aleluia. Faça primeiro para Deus. Oh, Faça. maravilha. Cuida das coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus cuida daquilo que é seu. Glória a Aleluia. Oh, aleluia. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Deus cuida, irmãos. Aleluia. E a mulher, ela obedece o profeta. E isso, irmão, foi dias. Oh, Dias. Deus eterno, aleluia. Mas chegou um dia que o filho dessa mulher Aleluia. adoeceu. Adoeceu. Uma enfermidade que o levou à morte. Glória a Deus. Não foi de fome não, irmãos. Não foi de fome não. Glória a Deus. Foi uma doença. Porque comida tinha. Mas o porquê que aconteceu isso na vida dessa mulher? Deus vive, aleluia. Porque ela achava
que o profeta trouxe à memória dela os seus pecados. E por isso o filho dela estava morto. Glória a Deus. É, Deus. Irmãos, quando eu vejo o versículo 24, irmão Silvio, Aleluia. que aquela mulher fala assim: agora sei que tu és homem de Deus. Aleluia. Mas por que agora? Apesar de tudo que Deus estava fazendo, não faltou azeite, não faltou a farinha, não faltou água, o alimento era todo dia. E por quê? Havia uma desconfiança na vida daquela mulher. É, Deus. Aleluia. Havia uma desconfiança. É, Pai, aleluia. Porque o profeta, quando ela vai até Elias e fala para ele: trouxeste tu ao meu conhecimento os meus pecados, e por isso meu filho está morto. Jesus eterno. Até então, irmãos, Elias só ouvia a voz de Deus e obedecia. É, Deus, aleluia. Aí Elias, a Bíblia diz que ele morava num quarto alto, provavelmente hóspede lá. Glória a Deus. Ele pega o menino, fala: me dá um menino, Jesus amado. e sobe e leva no quarto. Lá na frente, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, versículo 30, mais ou menos 31, você vai ver essa mesma cena. Elias pega o menino e leva até o quarto. E agora ele ora a Deus. Agora é ele que ora a Deus. Agora é ele que fala com Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele ouviu. E a alma tornou ao menino e ele reviveu. Glória a Deus, Deus é aleluia. fiel toda a vida. Louvado é teu nome. E quando nós falamos de ressurreição, irmãos, esta é a primeira ressurreição que nós vemos nas Escrituras Sagradas. A ressurreição do filho da viúva de Serepta. Glória a Deus. Oh, maravilha. Elias agora pega o menino vivo, ressuscitado, e desce e entrega nos braços. Aleluia. Glória a Oh, Deus. maravilha, aleluia. Aí ela fala: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é verdade. Aleluia. 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 Está saindo a verdade da nossa boca, irmãos? Aleluia. Jesus. Sim, Deus. Oh, glória a Deus. Qual é a procedência daquilo que nós falamos? Pai eterno, aleluia. Qual é, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz, irmão Silvio e demais irmãos, Aleluia. no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 19, diz que os lábios que falam a verdade, este permanece, mas a boca que profere a mentira dura apenas um dia. Jesus amado. Por isso que Elias falou para o rei sobre a minha palavra. Glória a Deus. É como nós falamos no começo, mas a palavra não é de Deus. Lembra lá quando, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés falou com Deus, falou: Senhor, o que eu vou falar quando eu for até Faraó? Ele vai falar e vai perguntar em nome de quem? O que eu vou falar? Deus falou para Moisés: Moisés, fala para Faraó: eu sou o que sou e o que me enviou. Eu sou o que sou. Aleluia. Vai lá, Moisés, você está me representando, sou eu.
Nós aqui, irmãos, por mais pequeno que seja a nossa função eclesiástica, mas todos nós somos representantes de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: ali vai um homem de Deus. É desse jeito. Ali vai um homem de Deus. Ainda que o mundo se corrompa, ainda que muitos estão se corrompendo, mas nós que servimos ao Senhor, nós temos que estar na posição de Deus. É desse É jeito. Deus, aleluia. Aleluia. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Deus não dá além daquilo que nós não podemos suportar. É, Pai, aleluia. Eu quero dizer um negócio para vocês. No dia 26 de março, dia 26 de março de 2017, se você buscar lá no aplicativo, é no domingo. Era o último dia do Congresso das Irmãs do Ciclo de Oração. Pela misericórdia do Senhor, irmãos, eu dirigi 2 igrejas. Uma no Jardim das Laranjeiras, 2 anos, e na Tiradentes, 4 anos. Igreja, puxar a sardinha para o nosso lado é fácil, né, irmãos? Eu nem gosto de falar, porque puxar é que nem Elias. Foi alguém que testemunhou dele. É, Deus. Mas eram igrejas que Deus colocou na nossa mão, estruturadas. E no terceiro dia do Congresso das Irmãs do Ciclo de Oração, Deus usou o pregador daquela noite. Eu morava na rua de trás da igreja, porque como eu morava aqui no Jardim Planalto, no final da Avenida Anhanela ali, para mim ir, ainda eu fiquei uns 3 meses indo assim. Aí o meu pastor setorial falou: irmão João, tem uma casa na rua de trás da igreja. Aleluia. E é do Ipiranga. Ela está desocupada. Vai lá, vê como que está a casa, o que precisar fazer, a igreja vai reformar todinho, o senhor vai morar lá para ficar mais próximo. Aleluia. Aí eu fui, irmãos. Reformaram a casa todinha, eu fui morar. Tinha um corredor grande, tem, que ele dava acesso ao fundo da igreja. A igreja ficava na rua de baixo. Embaixo tem um salão amplo da igreja. Na lateral tem uma escada. Em cima, a nave da igreja. Deus. Estruturada, irmãos. Os membros. Quando era dia de domingo, irmão Silvio, quando era 5h30, você só via as cabecinhas de joelho dobrado e orando. Quando você levantava 5 para as 6, irmão, era todos os cultos, meia hora antes, de 25, meia hora de oração. Aí levantava assim, você só via as cabecinhas. Facilidade. No último dia, Deus usou o pregador e falou para mim assim: pastor, Deus me mostra uma mudança. Haverá uma mudança muito grande na sua vida. Sabe quando o negócio vem que você vê que é de Deus mesmo? Mas veio assim, sabe? E eu só ouvindo a voz de Deus. Te prepara. É rápido. Quando ele passou o microfone para mim, eu falei: irmãos, pode ser uma semana, um mês, um ano, não sei. Mas quando Deus fala, se cumpre. Glória a Deus. Isso foi no dia 26 de março, irmãos. Dia 26 de março. No dia 29 de abril, eu estava entregando a direção da igreja. Já sem a minha visão física. Isso me afetou, irmãos? Me afetou. Tive que voltar a morar mais perto dos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos casados. E meus filhos: não, pai, o senhor não vai ficar aí mais a mãe não, porque olha a distância. Voltei, arrumei outra casa para me morar, uma casa boa, ela é uma casa plana, reta, não tem escada. Conheço
todos os cômodos, conheço tudo que você imaginar da casa eu conheço, me dirijo sozinho, tenho um quintal amplo atrás, tomo meu sol, põe minha cadeira, fico à vontade. Aleluia. 1 ano sem congregar, mas não era com birra com Deus, não, irmão. Deus sabe que não é. Sabe por quê, irmãos? Imaginando aonde eu chegasse, as pessoas me conheceram de um jeito e me vê de outro. O impacto que seria. Era isso que eu temia. Não era, não. Eu orava, buscava a Deus, ouvia meus hinos. Tinha vezes que batia aquela tristeza, eu chorava. Irmão, imagina você, até os seus 55 anos, você enxergando, vendo o sol, a lua, as estrelas, a sua esposa, seus filhos, seus amigos, e de repente você se vê numa escuridão. Você sabe o que é isso? E eu falei, e agora? Eu vou lá na igreja, né? Do ministério, do Ipiranga, que eu fiquei 15 para 16 anos, no Ipiranga, da onde eu saí para dirigir igreja, onde o nosso irmão Ezequias, ele congrega até hoje. Eu falei, e agora? Os irmãos, mas o irmão João Leonardo, o que aconteceu? Era o impacto, irmãos. Aí um dia, eu levantei na madrugada para orar, eu nunca me esqueço desse dia, irmãos, dessa madrugada. Estava no corredor da minha casa, e orando a Deus, e Deus me dava um versículo da palavra de Deus. Aleluia. Guarda esse versículo até hoje no meu coração. Pedi para minha esposa durante o dia ler para mim. Salmo de número 119, versículo 71. Foi bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos. Aí eu me lembrei, irmão, de Jó 42, versículo 5. Eu achava que conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu o vejo. São experiências com Deus, irmãos. 2 dias depois, foram irmãs, que a minha nora, casada com meu filho mais novo, levou na minha casa, na Milton da Cruz, que era o Ministério de Ipiranga. Falou, irmão João Leonardo. Eu falei, domingo eu estou na igreja. Domingo. Aleluia. Irmão, vai para a igreja? Eu falei, vou. Mas, irmão, é aquilo que eu expliquei, para ver o impacto. Aí já falaram para o pastor Gideus. Quando o pastor Gideus soube que eu ia, e ele já tinha ido em casa algumas vezes. Muitos irmãos. Mas nesse dia Deus falou assim, não, você vai levantar. Você não vai ficar no acomodismo. Qual é a tua ocupação? Você fala, você ouve, você anda, você só não enxerga. Tá bom ou quer mais? Meu Deus. Quando eu cheguei na Milton da Cruz, irmãos, os irmãos vieram me abraçando. O Ezequias estava nesse dia lá. Os irmãos vieram me abraçando. Aí o pastor de Deus já me pôs no púlpito e falou, hoje quem vai pregar a palavra é o Senhor. Culto de Santa Ceia. Aleluia. Falei, Jesus, e agora? Jesus falou, prega a minha palavra. Glória a Deus. Irmãos, comecei a pregar a palavra do Senhor. Quando foi no final, irmãos, 4 almas aceitando Jesus de Amém, você. Glória a Deus. Aleluia. Oh, palavra sua. Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia. Não importa a sua situação, você tem o valor. Irmão, daquele dia em diante não parei mais. Glória a Deus. Pessoas vêm, irmão João, dá para ir lá na minha igreja, falar, pregar a palavra. Não sou pregador, mas sei falar que Jesus é bom. Aleluia. Dá para ir? Vou. E pela misericórdia do Senhor, irmãos,
Nós temos ido em vários lugares. É a igreja grande, é a igreja pequena, é a igreja com 100 membros, 200, 500, é a igreja com 5, 6, 10, com 1, não importa. Paulo falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. É Deus, aleluia. Vale a pena, irmãos. Sim, Deus, aleluia. Veja bem, Deus não dá além daquilo que você não possa suportar. Deus falou, não, meu servo, você suporta. E graças a Deus, até o dia de hoje, eu falo que nem Paulo falou, que ninguém me inquiete, porque eu carrego comigo as marcas de Cristo. Hoje, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos com trabalho de oração. O nosso irmão Silvio e a sua digníssima esposa teve a oportunidade de estar lá. Deus tem abençoado o trabalho. Ontem, segunda-feira, nós queríamos terminar a oração, mas não tinha como. Deus tomando a irmã lá, os irmãos sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Somos pequenos, mas nosso Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos, mas Ele tem, Ele dá. Glória a Deus. É só se pôr na posição, irmãos. Glória a Deus. Então nós vemos aqui essa mulher dando testemunho de Elias. Só que essa mulher, irmãos, ela alcançou algo ainda maior. Para finalizar, irmã, quem pode ler para mim? Em Lucas capítulo 4, versículo 25 e versículo 26. Quem pode ler? Olha o que essa mulher alcançou, irmãos. Lucas 4, 25. 25 e 26, por favor. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a a uma mulher viúva. Aleluia! Glória a Deus. O próprio Jesus deu o testemunho da viúva, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. O próprio Jesus dando testemunho da viúva. Ela deu testemunho de Elias, mas agora Jesus dá testemunho dela. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como que chama a nossa irmã que leu aqui? Letícia. Letícia. Irmã Letícia. A irmã Letícia está passeando. E a Bíblia diz, irmã Letícia, que o inimigo, não de Deus, irmão. O inimigo não é de Deus, não. Ele é nosso inimigo. Sabia disso, irmão? Porque até o inimigo está debaixo da ordenança de Deus, irmão. Ele não faz nada se Deus não conceder para ele. Aleluia. Então ele é inimigo nosso. E a Bíblia diz, irmã Letícia, né? Que o inimigo, ele anda bramando como leão, pronto para nos tragar. Mas eu quero dizer para você, viu, Letícia? Deus tem te guardado. Amém. Aleluia. Deus tem quebrado laços. Aleluia. Você nem percebe. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não te conheço, irmã Letícia, mas Deus te conhece. E a Bíblia diz, o Salmo 124, versículo 7, o laço quebrou e nós passamos. Deus está quebrando o laço. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, maravilha, aleluia. Deus está quebrando o laço. Aleluia, Jesus. O próprio Deus falou para Satanás: observa tu, meu servo Jó. O que você veio fazer? Eu vim rodear a terra e passear por ela. Observa tu. Não, ele estava olhando para Jó. Ele estava olhando para Jó. Não era para outras pessoas. Não era para os filhos de Jó, não, irmãos. Era para Jó. Sim, eu estou vendo. Homem sincero, íntegro, temente a mim. Ah, mas também a riqueza do homem.
de tudo. É o homem mais rico do Oriente. Quem é que não te adora assim? Mas Deus conhecia o coração de Jó, como Ele conhece o meu e o teu. Aleluia. E aconteceu tudo aquilo, Deus permitiu. Porque o inimigo da nossa alma não é inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Mas o Senhor tem nos guardado. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus tem te guardado, irmã Letícia. Aleluia, Jesus. Grande é o laço que Deus quebrou. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Não te conheço, nunca te vi, não sei onde você mora, mas Deus te conhece. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo veio com uma fúria terrível, mas o laço ele quebrou. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Irmãos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, eu queria falar até meia-noite, mas o Silvio puxou meu paletó. Não, irmãos, estou brincando. Eu falo aquilo que Deus fala até aí. Então que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo